Olá amigos da lição da Escola Sabatina, vamos ao nosso estudo e análise da lição desta semana. Estamos na 7ª semana do primeiro trimestre de 2022. Espero eu que esteja gostando dos nossos estudos, esteja sendo abençoado pelo estudo da Palavra de Deus e também gostaria de aproveitar estes pequenos momentos para pedir o seu apoio, de modo a que possa partilhar este vídeo com mais pessoas, que possas curtir o vídeo, dar o seu comentário e ajudar o canal a crescer. E assim juntos podemos trabalhar nessa obra tão maravilhosa de salvação de almas, de modo a que juntos possamos estar lá no Reino Celeste. A lição número 7 tem como título Jesus, a âncora da alma. E o verso está em Hebreus, capítulo 6, versos 19 a 20. Abra sua Bíblia e juntos vamos ler. Diz assim: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se nós formos a ler o livro de Hebreus, como temos vindo a fazer nesses últimos dias, enquanto estudamos as lições da Escola Sabatina, perceberás que nos capítulos 5, no verso 11, até capítulo 6, versos 20, ali há uma certa mudança do discurso do apóstolo Paulo. Ele muda o seu sermão e passa a encorajar aos leitores dos Hebreus, pois provavelmente eles estavam passando por situações difíceis e corriam o risco de poder abandonar a fé, desistir dessa jornada e assim se afastar de Cristo. Eles corriam esse perigo, o mesmo perigo que nós corremos hoje, pois nós também estamos na mesma jornada rumo a Canaã celestial e há tantas situações que podem nos desencorajar. Daí a necessidade do estudo da lição desta semana. Vamos começar com a lição de domingo, que tem como título Provando a Boa Palavra. Vamos ler juntos o livro de Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 até 6. Eu trago aqui a minha Bíblia e eu vou ler e tu podes acompanhar. Diz assim: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. O que o apóstolo Paulo queria com essa mensagem aos seus leitores? Na verdade, como eu já vinha dizendo, ele estava tentando encorajar aquele povo e ao mesmo tempo lhes mostrando a desvantagem de poder se afastar de Deus. Pois uma pessoa, depois de conhecer a Cristo, andar com Cristo, e quando finalmente ela abandona Cristo, segue outros trajetos, torna-se cada vez mais difícil dele voltar ao mesmo patamar ou voltar a abraçar a Cristo. Eu conheço várias pessoas que antes eram homens fortes e fervorosos, pregavam a palavra de Deus, e hoje estão tão distantes de Cristo e não conseguem ver o caminho. Por mais que você chegue lá, tente transmitir a palavra a ele já vem com argumentos de alguém que já conhece a Bíblia há tanto tempo. De fato, é muito difícil poder conhecer o caminho, abandoná-lo e voltar novamente. Embora o nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso, ele tem paciência, ele vai à busca de todos e ele alcança todos em qualquer momento da vida, nós devemos tomar o devido cuidado de continuarmos fortalecidos. E a única maneira de nos fortalecermos é continuar estudando a palavra de Deus diariamente, continuando orando, continuando a servir a Deus a todos os dias das nossas vidas. Somente assim estaremos fortalecidos, pois se nós não buscarmos esse fortalecimento, incorremos o risco de perder aquilo que tanto nós almejamos, enquanto falta tão pouco para podermos herdar o reino dos céus. Vamos para a lição de segunda-feira, que tem como título Impossível Renová-los. Mais uma vez, nessa lição, eu vou enfatizar aquilo que eu já havia falado depois de ler o versículo 6 do capítulo 6 de Hebreus, e na qual o apóstolo Paulo demonstra aí que é difícil para essas pessoas que antes já foram iluminados e foram abandonando a fé gradualmente, e para os trazer de volta é muito difícil. Eu vou ler aqui a mensagem do autor aqui da segunda-feira. Ele diz assim: a luta entre Jesus Cristo e o eu é uma batalha espiritual mantida até a morte. É uma batalha difícil que não se ganha de uma vez. Essa passagem não se refere à pessoa que às vezes falha na batalha contra a velha natureza e a carne. Esse pecado se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar o seu relacionamento com ele. Ou seja, enquanto a pessoa não escolher se afastar totalmente de Cristo, ainda há esperança para a salvação, de acordo com o que eu já vinha falando acerca deste assunto. O autor da lição coloca aqui duas questões que eu vou
passar aqui para si dessas duas lições de domingo e segunda-feira. Primeiro, na lição de segunda-feira diz assim: qual tem sido a sua experiência em relação às coisas mencionadas nesses versos de Hebreus? Por exemplo, como você tem experimentado a iluminação sobre a qual o texto se refere? Eu poderia responder essa questão acerca da minha própria vida. Diante desta situação, diante da iluminação que Cristo trouxe até a mim, trouxe até a minha vida, eu busco partilhar essa luz para os outros. E ao mesmo tempo eu oro fervorosamente para não cair. Eu oro fervorosamente para continuar em pé, para continuar ao lado de Cristo. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu, pobre pecador, que nada sou senão por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda questão diz assim: o que significa morrer para si mesmo e tomar a cruz? O que é mais difícil para você? Entregar ao domínio. O que é mais difícil para você entregar ao domínio de Cristo? Essas duas questões. O que significa morrer para si mesmo e tomar a cruz? Essa questão também eu posso responder. Negar ou morrer para mim mesmo significa auto-rejeitar-se e permitir que Cristo seja o centro da nossa vida ou da minha vida. Viver para Cristo, andar para Cristo. Tudo que eu fizer esteja sempre de acordo com aquilo que Cristo deseja e não mais a minha própria vida. Assim como diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A segunda questão diz: o que é mais difícil para você? Entregar ao domínio de Cristo. O que é difícil? Muitas das vezes o que nos torna difícil de nos entregar totalmente a Cristo é o nosso ego, os nossos desejos. Isso nos impede de nos entregarmos a Cristo na totalidade, pois ainda temos essa parte que nós queremos cultivar, está lá dentro, mas nós precisamos nos entregar a Cristo. A lição de terça-feira tem como título: já não resta sacrifício pelos pecados. Eu quero convidar para que possamos ler o livro de Hebreus capítulo 10, versos 26 até 29. 10, 26 a 29, diz assim: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa do juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pela qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Que palavra dura, mas ao mesmo tempo palavra edificante. O apóstolo Paulo aí quer trazer à nossa mente: quando nós, tendo sido salvos, tendo alcançado a graça, voltamos ao vômito, que esperança para nós? O sacrifício de Cristo, como nós aprendemos, foi completo, perfeito. Não há mais nada a se fazer. É o único sacrifício pelo qual nós devemos nos regozijar. Portanto, quando nós, sendo chamados de cristãos, continuamos a mergulhar no voto, insultamos esse sacrifício, menosprezamos essa graça. E qual é a esperança para nós? A esperança para nós será a mesma daqueles que abertamente rejeitaram a Cristo. Por isso, queridos, nós precisamos abraçar a Cristo de todo o coração. Precisamos honrar este nome. Um dos mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento deveria estar patente nos nossos corações, assim como os outros. Precisa estar nos nossos corações. Não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Isso significa não ser chamado de cristão enquanto a minha vida, o meu ser, não reflete a Cristo em nenhum momento. E isso é um insulto para Cristo. Precisamos viver de acordo com a vontade de Cristo. Diz também, na lição de quarta-feira, diz assim: coisas melhores. E eu quero convidá-lo a ler Hebreus capítulo 6, versos 9 até 12. Hebreus capítulo 6, versos 9 a 12 diz assim: mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança. Versos 12. Para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Vemos aqui, nesta lição, através dessa mensagem do apóstolo Paulo, que nos exorta, nós, que continuemos firmes, pois o nosso Senhor prometeu algo muito melhor, de acordo com a lição.
coisas melhores. Deus prometeu coisas melhores. Ainda que nós passemos situações difíceis aqui, não tenhamos o que comer, não tenhamos o que vestir, tenhamos que enfrentar batalhas, injúrias, tenhamos que enfrentar injustiças e todo tipo de mal aqui na terra, tenhamos a certeza de que Cristo é por nós e coisas melhores virão. Lembra-te que o Senhor prometeu uma terra que mana leite e mel, o reino dos céus, que foi ataviada como uma noiva que se prepara para o seu esposo. Nós iremos herdar a vida eterna, uma coisa maravilhosa, que talvez neste momento nós não estamos a imaginar. Nós não estamos a imaginar a beleza que será a vida eterna, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida por nós. Nós estaremos lá ao seu lado, eu e você, desde que continuemos firmes ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que mantenhamos a nossa fé viva, essa chama ardente por Cristo que esteja conosco todos os momentos das nossas vidas. Eu quero convidar a si, irmão, quero convidá-lo a si, amigo, para que nos juntemos nessa jornada, que nunca desistamos, assim como o apóstolo Paulo nos aconselha, assim como Jesus nos aconselha, que nós continuemos ao seu lado. Aquele que vencer será recompensado maravilhosamente. Eu e você. A lição de quinta-feira tem como título Jesus, a âncora da alma. E eu quero convidá-lo a lermos o mesmo Hebreus capítulo 6, dos versos 17 a 20, o qual diz assim, versos 16, pois os homens juram porque é maior que eles, e para eles o juramento para confirmação e o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. 19. Essa esperança é para nós a âncora da alma, segura e firme, que entra num lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Que maravilhosa graça nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo deverá servir de âncora, deverá servir de certeza, deverá servir de algo permanente no nosso coração, que nós devemos abraçar, tem que estar fixa essa nossa fé na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que o apóstolo Paulo vem aconselhando aos seus leitores, e eu também vou passar essa mensagem para nós aqui, nesta tarde, nesse estudo maravilhoso. E eu vou terminar aqui só com o comentário adicional do texto de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 539 a 545. E diz assim, a luta contra o eu é o maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Ellen G. White, Caminhos a Cristo, página 43. João desejava ser semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e humilde. E o eu estava escondido em Jesus, mais que todos os seus companheiros. João se rendeu ao poder dessa extraordinária vida. Foi um profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar estar sempre ao seu lado. O Salvador amava todos os 12, mas o espírito de João era mais receptivo. Ele era mais jovem que os outros e, com a confiança de uma criança, abria o coração a Jesus. Assim, João desenvolveu maior afinidade por Cristo e, por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram transmitidos ao povo. Com adoração e amor, ele contemplou o Salvador até se assemelhar a Cristo e se familiarizar com ele, se tornaram seu único desejo, e em seu caráter se refletiu o caráter do seu mestre. Atos dos Apóstolos, Ellen G. White. Que palavra poderosa dessa mulher. Falando aqui do apóstolo João, um homem que desejava sempre estar com Cristo. Que esse seja o seu e o meu desejo. Até a próxima semana, nos encontraremos para mais um estudo. Que Deus te abençoe.